No Momento Diversão de hoje, vamos falar do lançamento de um livro que faz resgate da história de Frei Demétrio, fundador da paróquia Santo Antônio, no setor Pedro Ludovico. Essa é a proposta do professor e escritor Valmir Amado na obra Origens, Protagonismo e Caminhada da Fé. A história da paróquia Santo Antônio começa com a chegada dos frades franciscanos capuchinhos em Goiânia. O primeiro pároco foi Frei Demétrio Zancheta, vindo do Rio Grande do Sul. Logo depois de ordenado, saiu com uma frente, uma equipe missionária para o centro-oeste do Brasil. Chegaram primeiro até o noroeste paulista, lá pregaram missões e nessas andanças pelo Mato Grosso e por São Paulo, encontraram-se também a equipe missionária com o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, e mostraram do interesse de ir até Brasília para colocar também uma casa dos frades capuchinhos na futura capital federal. Foram ter com Dom Fernando em Goiânia, uma vez que Brasília pertencia à Arquidiocese de Goiânia. Porém, teriam que assumir duas paróquias em Goiás, uma em Goiânia e uma em Piracanjuba. Depois se estenderam outras ainda paróquias. E em Goiânia, a recém-criada paróquia Santo Antônio. Então foi designado Frei Demétrio para vir aqui assumir como primeiro pároco. Mas aqui era um bairro isolado. Não era sequer bairro, era uma fazenda, se chamava Macambira, e nela havia 800 famílias, todas de poceiros. Frei Demétrio, que deu início à paróquia, faleceu anos depois na cidade de Paim Filho, no Rio Grande do Sul, mas deixou um legado. Então o Frei Adriano e a igreja paroquial tomaram a frente disto e logo disseram, não, aqui vamos deixar para a população local. Primeiro para essas 800 famílias que não têm aonde ir. Alguns evangélicos, outros de outros credos religiosos, mas todos habitantes, moradores desse local. E a todos, portanto, acolhidos já nesse espírito de uma formação paroquial, de uma igreja aberta num macro diálogo. Então, claro que a paróquia entrou firme nessa defesa da demarcação de terrenos e de que pudessem ser regularizados, mas não foram doados. Foram vendidos pelo governo estadual a um custo, a um preço menor, em algumas parcelas, e a população pagou pelos terrenos aqui nos seus respectivos assentamentos. A princípio, uma igreja feita de palha, que depois ganhou uma estrutura onde as missas passaram a ser celebradas. O importante que reside em toda essa história é a formação de uma comunidade, um povo que se constituiu, que se organizou e que construía a sua própria identidade. Em 60 anos de história, a paróquia Santo Antônio passou por 3 reformas. Foi ampliada para acolher melhor os fiéis, um salão paroquial foi erguido, assim como uma casa para os freis. Uma igreja que cresceu, acolheu e foi acolhida pela comunidade. Bem mais tarde, 20 anos depois, então surgiu a igreja atual, não com esse formato, com uma torre lateral. Na torre com 4 cornetas, que eram equipamento de som e que servia de rádio comunitária também aqui para todos os avisos da região. E, enfim, a igreja com esse formato desde a década de 80 foi alterada essa fachada frontal, também foram colocados forro, piso e adaptado mais conforme as necessidades. Tudo foi com a participação muito direta e muito viva da comunidade. Os restos mortais de Frei Demétrio vão ser guardados nesse memorial, construído em homenagem ao primeiro pároco. É mais uma forma de eternizar essa história. Ao mostrar uma cronologia por décadas, sobretudo com o contexto de cada época, ajudou-me a circunstanciar os acontecimentos paroquiais. Eles são acompanhados por uma evolução da vida do bairro, que se transformou enormemente, da vida de Goiânia, do país e da história da igreja também, que passou por grandes mudanças.
O lançamento do livro e toda a cerimônia vão ser realizados no próximo sábado, 25 de novembro, e reserva algumas surpresas. Está convidado, 13h30 da tarde deste sábado, na Paróquia Santo Antônio, setor Pedro Ludovico, o lançamento desta obra sobre a história da paróquia e também todas as outras ações comemorativas do Jubileu de Diamante, dos 60 anos da Paróquia Santo Antônio. Um abraço grande.